Não dá para tratar o paciente com dor, falar em plaquinha, vamos fazer uma plaquinha, vamos fazer uma placa, mio-relaxante. Isso não existe, meu. Quem ensinou para vocês, corta. Corta. Finge que não ouviu e não fala nunca mais em plaquinha, em placa mio-relaxante. Para com isso. Vocês são dentistas, querem controlar a dor do paciente. Então vamos falar de placa estabilizadora Universidade de Michigan. Pô, não é difícil fazer. Você tem que ter os meios. Ou você acha que é moldar o paciente, entregar e tchau? Não é assim. Tem livros, tem... Isso aí nós estamos falando de 40 anos, né? Uma placa que tem na literatura. Se você dá um Google Scholar, vai fazer uma busca em qualquer artigo científico para estudar a placa, tá tudo estudado, tanto que você vai estudar o que da placa. Uma placa que estabiliza dente, tem um desenho padrão, tem todos os critérios há 40 anos ou mais, 50 anos, quase 50 anos, está em todas as literaturas odontológicas. Controla os efeitos do bruxismo, controla as disfunções da ATM, tanto muscular como articular, e desenvolvida na Universidade de Michigan. Então, essa é uma placa de estabilização, placa de Michigan. É isso que vocês têm que fazer. E hoje tá uma brincadeira. Como que faz essa placa? Tá a coisa mais simples possível. Mesmo se você não tem scanner, com scanner ou sem scanner, tá uma coisa muito simples, e a adaptação dela tá uma coisa espetacular. Os insucessos nessa terapia não fazer os ajustes, não é só colocar a placa e tchau, o desenho dela, modificar desenho. Boa noite, Shaw, tudo bem? Preparar o paciente, porque um dos critérios da placa de Michigan, uma das funções dela é o efeito placebo, que é extremamente importante. Vai falar efeito placebo não existe, existe para o paciente de dor, né? E não dá significado aos fatores oclusais. Aí você vai colher o insucesso. Se você não pegar o teu laboratório, se não tiver critério na placa de Michigan, você vai ter insucessos. Claro que com o tempo você vai pegando o laboratório, vai pegando o jeito, para ter menos tempo de cadeira para o paciente em termos de ajuste. Mas faz parte, tem que saber ajustar. Eu lembro que vamos colocar aí 12 anos atrás, 10 anos atrás, vai, aproximadamente, nós xingávamos, né? Tenho contato com grandes amigos ainda que fez a especialização na Escola Paulista de Medicina. Nós xingávamos porque fazia ajuste na placa com uma furadeira dessas Nakita, né? Não tinha lugar para colocar o micromotor, enfim. Nós aprendemos a ajustar a placa de uma forma assim. E assim, talvez um dos lugares de referência, os melhores professores mundiais vinham para a Escola Paulista e olhavam aquilo, queriam conhecer, admiravam o trabalho do professor Antônio Sérgio Guimarães, né? Num lugar extremamente
difícil de trabalhar pelas condições, né? Bom, vamos lá. Mas enfim. O que é uma placa de Michigan? Placa de Michigan. Eu vou citar esse senhor aqui, ó, porque o professor Hanford, o norueguês que veio para a Universidade de Michigan, fez a carreira e desenvolveu, junto com o professor Ash, essa placa. Então ela tem critério que tem, assim, tem que ser estudado, né? Esse é o livro que eu recomendo de cabeceira, Oclusão. Essa aqui é a edição número 40. Esse livro é um dos livros que tem que ler, tá? Tem que ler porque é livro de cabeceira para uma placa de Michigan. O que ela busca? Controle do tratamento da ATM e dos músculos. Não é tratar, é controlar, tá? Eliminar ou reduzir fatores que causam desconforto no complexo disco, cabeça da mandíbula e fossa mandibular. Se o cara aperta muito, ele vai ter algo entre os dentes que vai contrair menos. Repara no seguinte, ó. Masseter. Agora, algo entre os dentes. Olha aqui, ó. Placa de Michigan. Sentiu qual que é o negócio? Então, como que eu posso falar que é uma placa miorrelaxante? Placa que relaxa músculo. Não está relaxando, só está deixando de contrair do jeito que contrairia se tivesse toque dos dentes. Correto? Isso é uma placa estabilizadora. Ela tem que ser bem achatada para que as forças ficam mais distribuídas e ajustes mais simples. Ela tem que ser plana, achatada e plana. Não vem com história de placas edentada, etc. A placa de Michigan é plana e achatada. A respeito do bruxismo, o que ela vai buscar? Controlar desgastes e fraturas de dentes naturais, controlar os riscos de fraturas de restauração e distribuir a carga. Por isso que quanto mais dentes tocar na placa ao mesmo tempo, mais equilibrada ela vai ficar. Com respeito à cefaleia, cervicalgia e... Veja bem o que eu vou falar. Não é que eu estou falando da minha cabeça, é literatura, tá? Cefaleia, cervicalgia e alterações da audição. Ela tem esse papel também. Por que audição? Os músculos da mastigação, esse complexo está muito próximo. Então, tem relação subjetiva da audição. Mas você nunca pode pegar um paciente com zumbido ou com alteração da audição e falar que ele vai melhorar. Nunca façam isso. O paciente que tem disfunção temporomandibular e falar que ele vai melhorar do zumbido. Não façam isso. Acontece que
um grande número de pacientes melhoram tratando na DTM. Certo? Então vamos lá. A real indicação de uma placa de Michigan é essa. Paciente com DTM articular e muscular. Dor orofacial, crânio cervical, pescoço, cefaleia tipo tensional, perda subjetiva da audição, trauma por oclusão severa ou agravada por bruxismo, estabilização de dentes com mobilidade, obtenção da RC e diagnóstico diferencial de DTM e sem DTM. Eu colocaria mais uma indicação aqui. Olha que importante. Contenção ortodôntica. Sabe aquele paciente que você controla, faz ortodontia, no meio da ortodontia fica com DTM, vai, volta aquela DTM, aqueles sintomas, aquele paciente é um bom paciente, bom não, é um paciente que talvez você vai colocar, ao selecionar suas contenções, naquele momento da remoção, a placa de Michigan vai bem, porque ele é um contensor, um belo contensor, por sinal. Qual que é o preparo do paciente? O paciente tem que estar preparado para a placa. Então, tem que ter indicação, aconselhamento de não apertar dente, etc. Diagnóstico diferencial e, muitas vezes, em alguns pacientes, nós temos que eliminar algumas interferências grosseiras, como essa, por exemplo. Olha essa interferência. A placa vai ficar com desenho, vai para cá. Ela não vai ficar com desenho equilibrado. Então, muitas vezes, fazer um ajuste aqui ou extrair esse terceiro molar é bem-vindo ao paciente dolorido, que tem dor. Vocês estão entendendo o que é uma placa de Michigan? Agora vamos para o desenho da placa. Desculpa. O desenho da placa tem alguns critérios. Não adianta moldar e tchau. Ou mandar fazer. Você tem que falar para o teu laboratório, principalmente quem não está nos grandes centros ou em algum... Obrigado. Quem não está nos grandes centros, às vezes tem um laboratório na cidade, é treinar. Eu fiz isso, viu? Eu peguei alguém que fazia para mim e treinava do jeito que eu queria a placa, né? Então, as condições físicas, as exigências físicas da placa. Cobertura de todos os dentes. Estabilidade oclusal. Contatos oclusais simultâneos no fechamento da mordida. O que é isso? Fechou, todos os dentes tocam ao mesmo tempo. Plano oclusal achatado. Tem que ser achatado. Não pode ser edentado. Se for edentado, não consegue fazer um movimento. Dimensão vertical mínima. Não adianta fazer uma excelente placa e ela ficar grande e o paciente não conseguir fazer, por exemplo, o vedamento labial ou forçar a musculatura, respirar pela boca, enfim. Liberdade nas áreas cêntricas para suportes no contato das cúspides. Guia canino, somente guia canino, nenhuma guia de incisivo improtrusiva.
o uso de um material que seja fácil ajustar e boa estabilidade dimensional. Exigências ocupacionais e estéticas, foi o que eu falei. Não adianta então ele ficar com uma placa totalmente com os contatos simultâneos, excelente, e ficar modificar a postura labial, selamento, etc. E o material tem que ser fácil, bater o carbono, faz o ajuste, né? Então ele tem que ficar assim, uma placa fina, delicada, né? Dessa maneira. Pode ser tanto na arcada superior como na inferior. Eu particularmente prefiro na arcada superior porque é um osso estático. A mandíbula é móvel. Então eu tenho mais facilidade no ajuste fazendo na mandíbula. Mas é importante cobrir todos os dentes superiores para evitar extrusão dos dentes inferiores. Todos os dentes, inclusive terceiro molar. Não caiam no erro de querer fazer de qualquer jeito. Os dentes que não estão em contato, você corre o risco de ter extrusão. E qualquer milímetro de extrusão para o paciente dolorido pode gerar um travamento, uma parafunção, etc. Então, regra básica. O paciente colocou a placa, fechou, tem que ter contatos simultâneos. Não pode ter um toque e desviar a mandíbula. Ou excursionar a mandíbula. Nesse fechamento lento, ó, todos os dentes inferiores tocam na placa, se ela for na parte superior. Outro aspecto importante é a dimensão dela. Dimensão é uma espessura aproximadamente 1 a 2 milímetros na região de molar. Grossas, selamento labial, vai afetar o selamento labial, fala, sono, salivação excessiva. E se for grossa, também pode não ocorrer a diminuição dos sintomas. Então, evitem e prestem muita atenção nesse detalhe. Qual que é a espessura da placa? Me falam muito. Não tem essa resposta. A regra é não ficar grande. Tem que ter selamento labial, não pode alterar na fala. Claro que o paciente não vai usar durante o dia. Não pode alterar o sono do paciente. Tem que ser o mais confortável possível, tá? Então essas são as regras básicas. As regras básicas da placa de Michigan. Material faltou. Material transparente, às vezes vem um azul, mas você tem que olhar para conseguir fazer o ajuste. Então, acrílico transparente, duro, resiliente, de ajuste fácil e estável a longo prazo. Não adianta fazer uma placa mole. Muitos pacientes melhoram com uma placa de acetato ou alinhador. O pior é que eles melhoram. Mas você tem que prover o paciente de algo que, se ele sumir e estiver usando a placa, você sabe que não vai evitar efeitos colaterais. Esse é uma placa com desenho perfeito. Se ele muda lá para o Vietnã, volta daqui 8 anos, está usando a placa, você sabe que não gerou nenhum efeito colateral, nenhuma extrusão, enfim, nenhum travamento. Essa é uma placa de Michigan. Ok? Agora,
as coisas simplificaram muito, né? Graças a Deus. Graças a Deus, assim, porque, meu, quem já sofreu fazendo ajuste, às vezes a placa não fica bom, fica muito retentiva, machuca o paciente. Olha lá, vamos lá, daqui a pouco eu vejo as perguntas aqui. Vamos lá para a primeira questão aqui. O Marques. A última que coloquei, o paciente sumiu e eu não consegui ajustar. Então. Agora, se você coloca e está relativamente ajustada, você fica mais tranquilo. Agora eu vou dar uma dica que eu não acreditava no começo. Quer dizer, não é que eu não acreditava, eu nunca tinha usado, né? Nunca tinha feito. Agora, o que eu faço, e eu acho que não tem mais volta, eu escaneio superior, inferior, faço a mordida, máxima intercuspidação habitual, e vem essa coisa linda assim, ó. Olha. Vamos lá. Olha lá. Que lindo, né? Tá muito difícil fazer placa hoje. Sabe quanto tempo foi na instalação dessa placa? Essa foi a primeira placa digital que eu fiz. Eu levei muito tempo para ajustá-la. Exatamente 5 minutos para entregar a placa do paciente. Bati carbono. Passei a fresa 1 minuto. Em 5 minutos o paciente já estava pronto. Então acho que não tem mais volta, tá? Tem os critérios de montagem, articulador. Antigamente a gente tirava o molde, fazia a mordida. Hoje não faço nada. Não volto atrás. Eu escaneio, mando para o laboratório Eustáquio. Depois de 7 dias, está na minha mesa, instalo no paciente, bato carbono e tchau. Retorno daqui 1 mês, retorno daqui 3 meses, retorno depois de 6 meses e aí vai. Retorno não é protocolo, depende do paciente. Claro que tem outras coisas juntos com o paciente de dor que nós fazemos. Feito? Vamos lá, a última... Marcos, na hora a paciência fala que está boa, depois manda recado. Na hora o paciente fala que está boa, depois manda recado dizendo que não consegue usar. Mas Marcos, é isso aí, cada vez melhor a placa. Se o paciente sofre e está com uma placa boa, top, ele vai ficar bem. Acontece que a pandemia atrapalhou, ou não, viu? Marques, não sei se a pandemia atrapalhou. Para nós que trabalhamos com... Grande abraço aí, Dr. Francisco, professor Francisco Nogueira. Bruno aí, grande abraço. Bruno, da gente troca ideia, hein? Aqui, tô parando amanhã à tarde, tá? A gente conversa sobre aquele papo. Eu acho não. A demanda aumentou muito. Pelo menos aqui na minha região, São Bernardo e São Paulo, capital, aumentou de uma maneira assustadora. É que a placa, antigamente a gente indicava a placa de primeira, hoje eu uso pouca placa comparado ao passado, né? Hoje uns 10% dos pacientes com dor vão para a placa.
tem outras coisas antes que vocês estão vendo nas lives aí. Ajuste da placa. Bruno, ajuste da placa. Tem que ter um contato do dente, contatos simultâneos, tá? Isso tem que ter o contato simultâneo. Se tiver toque antes, ó. Como que você vai bater o carbono? Você colocou o carbono, tem um toque, quer dizer que aquele dente lá na posterior está tocando prematuramente. Então tem que desgastar até começar a tocar nos demais dentes. Teu objetivo é buscar todos os contatos. Aí tá uma placa legal. Certo? Ver o côndilo na posição correta. É que você não vai pedir tomo para todos. Eu praticamente não peço tomo. Muito pouco para paciente com dor, tá? Mas a placa, o ajuste é artesanal. E agora, eu estou muito feliz porque não está sendo mais artesanal. Com essa mecânica que eu faço. Você fala, Fábio, eu não tenho scanner, nem vou ter no momento. Experimenta fazer o negócio. Você fala para o paciente ir para o instituto, escaneia e manda para o teu laboratório. Ou o instituto vai te mandar as imagens. Você manda para o laboratório, a imagem STL, e ele te volta essa placa, tá? Eu recomendo aqui o laboratório Eustáquio, é o que eu estou usando, assim, espetacular. Pode ser um pouco mais caro? Pode, mas o meu tempo de cabeteira e o benefício para o paciente é muito, mas muito superior, tá? O meu ajuste é bem tranquilo. Acho que isso faz toda a diferença. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Placa de Michigan, não é opinião minha. Tudo tirado da aula de hoje do professor Hanford Yesh, ok? Um livro a qual eu recomendo. Recado final aqui. Para quem quer... recebi 2 mensagens interessantes agora. Um paciente aqui. Dor de meses. Quer ver a mensagem? Senão vocês acham que é muito empírico, mas foi... É muito paciente com dor, pelo menos na região de São Paulo, e não é cidade grande. Não uso articulador, Bruno. Hoje é scanner e tchau. Tranquilo, tá? 5 minutos de cadeira, 8 minutos para escanear, e mais 5 minutos o ajuste do paciente. Então, ficou muito tranquilo, tá? 2 coisas importantes. Que tá no Instagram, né? Bom, tudo bem. Recebi notícia agora de um paciente que estava com muita dor, sensação de cansaço, atendido segunda. Resina. Qual é a resina que eu uso? O laboratório que vai usar, tá, Bruno? Resina acrílica mesmo, autopolimerizável. Então o paciente me manda mensagem: obrigado, porque estou sentindo muito melhor. Paciente com muito tempo de dor. Mas agora o que mais me impressionou, e foi o motivo que eu vou fazer a live, talvez não tão popular de domingo, que é neuralgia trigeminal. Porque vem 3 pacientes desse por ano. E esses 3 pacientes, cada vez mais eu estudo, porque é sofrimento. Sofrimento por quê? A live de segunda, eu vou repetir a live, vou repetir. Vou repetir umas 18 vezes aqui, que é tomada de história.
Nada vale uma placa, nada vale isso ou aquilo se vocês não seguirem aquelas 12 perguntas. Não precisa ser um especialista, mas o ortodontista pode fazer aquilo. Porque vocês vão beneficiar uma paciente que chegou com choque. Quando me ligam, falam, eu tô com choque. Bom, tô com choque. Eu falei, puta, não é DTM, meu, vem pra cá. Meio-dia, numa quarta-feira. Falei, vou ficar sem almoço. Quando fala choque, eu fico sem almoço, sem jantar. Eu falo, vem pra cá. A paciente vem e fala, ó, limitação de abertura, DTM muscular, supostamente um deslocamento do disco do lado, não me lembro o lado, mas abri assim. Sempre quando desvia para um lado, o lado desviado é o que está doente. Daí, conversando com ela, ó, fizeram endo do primeiro molar. Não, endo, nem sei o dente. Fizeram endo aqui. Fizeram endo aqui e iam fazer endo do terceiro. Mas a dor não passa. Essa dor de choque. Quando ela falou de choque, ó, choque de 30 segundos a 2 minutos ao escovar os dentes. Falei, puta que pariu. Isso aí tá tudo a ver com neuralgia do trigêmeo. Não tem nada a ver com DTM. Por isso que a especialidade chama DTM e dor orofacial. Quando acontece isso, manda para o especialista em DTM. Porque para mim é rotina. Acontece na faculdade, com mais frequência. No consultório, uns 3 pacientes por ano. Tá, tudo bem, ó. Isso foi uma quarta. Aí, a saga para achar neuro, né? Já mandei para o neuro de confiança. Consulta só dia 10 de maio. Não dá, meu. Não dá. Daí, ligo pro meu cardiologista, manda dar o neuro dele. Ligo pro pediatra da minha filha, outro neuro. Bom, enfim, 5, 6 neuros de confiança, vai lá. Conseguiu o neuro médico, irmão médico. Eu falei, ó, vai lá no neuro segunda-feira, tenta, conseguiu o horário, mas na mosca, meu, na mosca. Falou, o dentista foi ferrado, porque é uma coisa óbvia para quem trabalha com DTM. É óbvio pra gente. Mas a paciente tinha acabado de sair do segundo tratamento de disfunção de endodontia. Meu, não é culpa do dentista, mas quando você não sabe alguma coisa, encaminha para o especialista em DTM. Daí a paciente, eu já falei, conseguiu medicar a lírica, que seja. Bom, está sendo medicada pelo neuro para sair da crise da neuralgia do trigêmeo. Depois trata comigo a DTM. Porque ia por terceiro canal, olha o transtorno na vida de uma paciente. Então é muito sério essa especialização, tá? Muito sério. Não é plaquinha. Por isso que eu iniciei a live hoje falando que plaquinha não existe, placa mil relaxante muito menos. Isso não dá mais para fazer endo aleatoriamente, não dá mais para um paciente que tem sintoma de choque. Sintoma de choque é neuralgia do trigêmeo. E aí entrou um grande amigo, que eu vou fazer a live de dispositivo parcial anterior, que nós desenvolvemos juntos e vai ser lançado, porque isso foi... é tese, né? Não é dissertação. Dissertação, tese é quando é algo inédito. Então nós fizemos a tese, eu, Antônio Sérgio Guimarães e Marcos Coral, de um aparelho dispositivo parcial anterior para esses pacientes com dor também. E assim, sucesso ferrado, tá? Então nós desenvolvemos na Faculdade de São Leopoldo Mandique. O que você quer?
Grampeador. Eu vou saber onde tá. Também. Que é o dispositivo parcial anterior. Eu vou mostrar aqui. Também formado, ó, por sinal, eu gosto nós gostamos, né? Quando eu falo eu, não. Mas eu não vou falar o nome, não, tá? Vou esperar. Ele já colocou o nome aqui, mas não vou falar o nome. Então, o que é o seguinte? Eu gosto, junto com professores, cientistas e uns caras que desenvolvem materiais, eu gosto de trabalhar junto com essas pessoas aí. Porque que a gente gosta de ver o melhor e fazer pesquisa. Então, esse troço aqui, que é espetacular, que eu conheci há 12 anos atrás, desenvolvemos, vocês vão ver algo rápido, tá? Porque eu passo aqui, daí amanhã todo mundo me pergunta, o que é isso, não sei o que, espera que vai ter live do dispositivo. Pode morder só. HUD. Entenderam? O alívio é muito importante, senão vai incomodar o paciente esse detalhe aqui. Eu não vou falar o nome, não. Quem vai falar é a empresa que vai falar, tá? Inventar é demais, o Coral Dente falou. Então, inventar é demais, é uma coisa louca, porque... Só que eu gosto de inventar junto com pessoas assim. Com Coral Dente, com pesquisa clínica. E esse produto aí nasceu, para falar a verdade, esse produto nasceu para fazer pesquisa, né? A minha pesquisa, tudo, foi nascendo assim, e assim, fui encontrando pessoas que queriam comprar briga e compraram com o maior prazer, né? Dá trabalho, deu trabalho, logo vai estar em breve aí a empresa Coral Dente, como sempre, produtos de primeira, tanto no strip, detalhe, hein? Coral Dente, qualquer curso do Milani Micheletti e qualquer produto Coral Dente, vocês têm 10%. Grande abraço aí, Samuel. Outra coisa interessante na Coral Dente é isso aqui. Cara, não dá para tirar aparelho e ficar com marca, né? Então a Coral Dente está fazendo o kit aí, Fábio Micheletti também, em breve, ó. A broquinha deles, a broquinha. Então, em breve. Fala aí o nome Coral Dente. Não, em breve tudo certo. Vai ter uma live disso, tá? A live que eu vou fazer, eu vou pegar o manequim, vou ensinar a colocar tudo e tudo certo. Dispositivo de desoclusão anterior, não é. Bom, vocês vão ficar com vontade, ó. E então, domingo, neuralgia do trigêmeo, segunda que vem, alguma coisa assim. Valeu, pessoal. Grande abraço aí e vamos estudar. Não precisa estudar tanto, faz o básico. O básico não é brincadeira. O básico que está lá no curso Milani Micheletti de DTM, 16 horas de curso. O básico, não pense em dinheiro, pensa em melhorar as pessoas. Se você for de uma cidade pequena, vai explodir de dinheiro. Mas não pensa no dinheiro. Tá? DTM não foi feito, não é uma especialidade que foi feita para pensar no dinheiro, foi feita para pensar no paciente. Você pode cobrar quanto que você quiser a tua consulta, quanto que você quiser, tá?
eu cobro a minha consulta de DTM, eu peguei em São Bernardo a consulta mais alta de qualquer médico em São Bernardo. Eu faço a minha consulta de DTM, preço da consulta de qualquer médico de São Bernardo. Não vou falar o preço, mas é muito barato para o paciente, porque é mais barato que ele tratar canal, é mais barato que ele colocar a plaquinha de qualquer jeito, é mais barato que ele aplicar botox sem diagnóstico, é mais barato que ele colocar aparelho ortodôntico, é mais barato que todo o medicamento que ele usou por um mês. Valeu? Até domingo, fica aí.